A música tem esse poder incrível de conectar todo mundo, né? Mas e se o instrumento que alguém sonha em tocar simplesmente não foi feito para suas mãos? Hoje a gente vai conhecer uma inovação fantástica que responde exatamente a essa pergunta. Bom, vamos direto ao ponto. A pergunta que não quer calar é essa: como é que uma pessoa consegue tocar violão usando só uma mão? Para muita gente, isso parece impossível, mas foi justamente essa barreira que uma equipe de jovens inovadores decidiu quebrar. E olha, não estamos falando de um problema pequeno, de nicho. Dados do censo do IBGE de 2010 mostram que 7% da população brasileira tem alguma deficiência motora. Isso são milhões de pessoas. Dá para ter uma ideia do tamanho do desafio e da oportunidade. O que nos leva, então, à primeira parte da nossa análise: a barreira da música. Para muitas pessoas, a alegria de fazer um som encontra um obstáculo físico, bem fundamental. O problema está na própria essência do violão. O jeito tradicional de tocar exige duas mãos. Não tem jeito. Uma mão fica responsável por formar os acordes, lá no braço do instrumento. A outra mão é que cria o ritmo tocando as cordas. Sem essa coordenação, a música simplesmente não acontece. Mas e se a tecnologia pudesse dar uma mãozinha? Vamos para a próxima sessão para ver como essa ideia se tornou realidade? A solução de estudantes. E a solução veio de onde a inovação muitas vezes surpreende, de mentes jovens e muito curiosas. Vamos conhecer a equipe. Os estudantes Bruno Cap de Matos e Henrique Cavalheiro Beques, do curso técnico de eletrônica da Fundação Liberato, com a orientação do professor Josimar Dias da Silva. Foram eles que encararam esse desafio de frente. O nome do projeto? One Guitar. E a missão era muito clara e muito poderosa: criar um sistema de tecnologia assistiva para tornar o violão acessível a pessoas sem um dos membros superiores. O objetivo final era promover a inclusão social através da música. Não era só sobre engenharia, era sobre conectar pessoas. Tá, mas como eles fizeram isso? Como é que o sistema funciona na prática? Vamos mergulhar um pouco na tecnologia agora. A grande sacada aqui está na arquitetura do sistema. Ele é dividido em duas partes que se comunicam sem fio. A primeira é o dispositivo rítmico, que é um sistema eletromecânico que fica preso no violão e literalmente toca as cordas. A segunda parte é a interface de controle, que é uma unidade separada com uma tela e um pedal de onde o músico comanda tudo. Olhando de perto o dispositivo rítmico, ele usa 6 pequenos servomotores, um para cada corda do violão, o que permite um controle super preciso. E aí veio uma melhoria genial que surgiu durante os testes. Eles adicionaram um 7º motor. A função dele? Abafar as cordas. Isso foi um salto de qualidade, porque permitiu criar pausas, estacatos, ritmos muito mais complexos e cheios de expressão. Do outro lado, a gente tem o centro de comando do músico, a interface de controle. A pessoa interage com uma tela sensível ao toque e um pedal que é pura inovação. E a parte mais legal do pedal é como ele foi feito, adaptando um furador de placa de circuito impresso. Uma solução de baixo custo, super criativa e de alta precisão. É a prova de como a criatividade transforma o comum em algo extraordinário. Mas o hardware é só metade da história. O software é o cérebro que faz do One Guitar uma ferramenta completa. O músico pode usar um modo pedal para tocar em tempo real com o pé ou usar a função afinar para deixar o som perfeito. Quer praticar? O modo exercícios ajuda a treinar a troca de acordes e ritmos. Quer criar? Dá para programar e salvar as próprias batidas. E se bater aquela dúvida, tem um dicionário visual de acordes e ritmos. É quase um professor de música e um instrumento, tudo num só lugar. Uma ideia incrível no papel é uma coisa, mas e no mundo real? Será que funciona? Agora a gente chega na parte mais importante de todas, a prova nos testes. Para validar o protótipo, a equipe fez testes com 3 voluntários. E aqui está o pulo do gato. Eles não escolheram pessoas parecidas. Os voluntários tinham perfis e experiências musicais completamente diferentes, desde um músico que já tocava até alguém que nunca tinha encostado num instrumento antes. Um dos depoimentos mais fortes veio do Júlio Azambuja Beck, um estudante que já tocava violão, mas sem parte do braço direito. Ele disse o seguinte, e eu cito: "Teria facilitado muito meu aprendizado inicial. Meu braço doía muito, o que comprometia minha prática. Isso mostra que o aparelho não só abre uma porta, mas também resolve um problema real de dor e dificuldade." O retorno dos outros voluntários foi igualmente positivo. O Alessandro Antônio Maria, que sobreviveu a um AVC e não tinha experiência musical, achou o sistema útil e fácil de entender.
Já o Ronei Ricardo Morbas, também sobrevivente de AVC, mas com noções de violão, ficou super interessado e disse que queria voltar a tocar usando o protótipo. Ou seja, o dispositivo funcionou para pessoas diferentes, com histórias diferentes. Então, o resumo da ópera é este. Os testes confirmaram sem sombra de dúvida que o One Guitar é uma ferramenta viável e que, sim, expande o acesso à música para pessoas com as mais diversas limitações motoras. O projeto cumpriu seu objetivo principal com sucesso total. E um sucesso tão grande, com tanto impacto, claro, não passa despercebido. Isso nos leva ao clímax dessa história: inovação e reconhecimento. O reconhecimento veio rápido. Logo em 2018, na Mostra Tech, uma das maiores e mais competitivas feiras de ciência da América Latina, o projeto já conquistou o segundo lugar em engenharia eletrônica. Um começo impressionante. E a ascensão continuou. Em 2019, foi a vez da Febrace, a principal feira de ciências do Brasil, que acontece lá na USP. E o One Guitar chegou ao topo do pódio. Conquistou o primeiríssimo lugar na categoria Engenharia, o maior prêmio possível. Um feito monumental para a equipe. O impacto também foi sentido em casa. A Câmara Municipal de Novo Hamburgo, a cidade da Fundação Liberato, emitiu um voto de congratulações oficial pela conquista na Febrace, celebrando a inovação e o orgulho que o projeto trouxe para a comunidade local. O One Guitar não é só sobre motores e software. É sobre usar tecnologia para derrubar barreiras e criar oportunidades. A história desse projeto nos deixa com uma pergunta muito inspiradora. Se uma barreira tão fundamental na música pôde ser quebrada por estudantes de uma escola técnica, que outras barreiras em tantas outras áreas estão apenas esperando pela próxima grande ideia?